Então quer dizer que você não consegue emagrecer? Eu quero mostrar para vocês como vocês podem perder peso rápido, já começando amanhã, e ainda mostrar por que o Código de Processo Civil de 1973 tem a ver com o que as pessoas fazem hoje em dia para emagrecer, tá? Provavelmente tu tá fazendo isso também. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Possebon, sou criador da Queima de 48 Horas, né? E assim, ó, muitas pessoas já passaram pela minha mão, muitos alunos, muitos mesmo. E no início da minha carreira como personal trainer, eu era um cara totalmente que fazia o feijão com arroz, que imitava as receitas de bolo. Por exemplo, o aluno chegava lá me procurando para emagrecer, o que eu fazia? Colocava 40 minutos na esteira, né, naquela famosa zona de queima de gordura, e depois a gente fazia a série de musculação. Então a pessoa ficava 1h30 em torno, né, o tempo girava em torno de 1h30 o atendimento com o aluno. E ao longo do tempo fui percebendo que esse tipo de abordagem não dava resultado, as pessoas se frustravam, elas começavam a ir 5 vezes por semana na academia, né, desperdiçar 1h30 e não obtinham resultado. E o que acontecia? Eu acabava perdendo os alunos porque não conseguia entregar o que eles queriam realmente, que era enfim, alcançar o objetivo do corpo tão sonhado e merecido. E aí eu meio que cheguei no fundo do poço e pensei, cara, não é possível que não dá certo isso. Né? Algumas pessoas, claro que algumas pessoas emagreciam, só que era 5% do volume total, de, sei lá, de 100% das pessoas, entende? E aí que eu comecei a estudar sobre emagrecimento, e é o que eu digo, quando eu descobri que, né, exercício aeróbio não emagrece da maneira que a gente acha que emagrece. Quando eu descobri que caminhar não emagrece da maneira que a gente acha que emagrece. Quando eu descobri que comer, fazer dietas de 1.200 calorias, 1.500 calorias, contar calorias, né, contar porções de carboidrato, proteína não funcionava. Quando eu descobri que fazer aeróbio em jejum também não funcionava, meu Deus, eu quase tive um infarto, porque ia totalmente contra o senso comum e o que a gente ouve hoje em dia em tudo quanto é lugar, gente. E eu consigo entender a posição que você se encontra de eu falar isso e algumas pessoas perguntarem, mas peraí, muitas pessoas fazem isso. E é isso que eu questiono, as pessoas, elas continuam fazendo as coisas erradas, e elas fazem essas coisas desde 1920, desde os primórdios. Eu digo que todo esse lance, né, que a gente construiu de exercício e emagrecimento, ele é muito mais em termos filosóficos, que vem de uma filosofia de 1920, daquela filosofia de Cooper, da corridinha lá, e não fisiológico. E, gente, as coisas evoluem demais, tanto que em 2006, eu nunca diria, sério mesmo, que eu poderia ter, né, música MP3, internet, telefone no bolso, nunca. Aí chega o Steve Jobs e faz o iPhone 3G, e aí, em 1960 e poucos, se você estivesse lá na época, você nunca diria que o homem poderia chegar à Lua. E aí o homem foi lá e fez. Então esses exemplos mostram a quebra de paradigma e onde o ser humano pode chegar. E o meu objetivo aqui é quebrar esses paradigmas, tá? Vocês não sabem como eu acordo. E todo dia eu penso num conteúdo forte para quebrar esses paradigmas. Porque olha a análise comigo, gente. 2006 até 2014... a obesidade era em torno de 30% no Brasil e agora está mais que 50%. Aumentou a obesidade, tá? As pessoas estão mais gordas. E a indústria do emagrecimento, tá? A indústria do emagrecimento, de 2006 até 2014, 2012, ela cresceu mais de 500%. E eu pergunto, como que a indústria do emagrecimento cresceu tanto assim, né? Tantos produtos milagrosos hoje em dia, pílulas, fórmulas mágicas... E as pessoas continuam aumentando a obesidade, continua. Alguma coisa está errada, alguma coisa nas recomendações está errada, até mesmo com relação ao exercício e alimentação. Pararam para pensar? A indústria do emagrecimento segue aumentando esporadicamente, exponencialmente, exponencialmente. E a obesidade também. Como assim? Como que a obesidade aumenta se a indústria do emagrecimento aumenta? Se a indústria do emagrecimento aumenta, a obesidade deveria diminuir, mas não é isso que está acontecendo, gente. Estou aqui para abrir os olhos de vocês. E foi por isso que eu peleei e eu boto a cara a tapa. Claro que tem muita crítica ainda das pessoas, mas eu coloco a cara a tapa porque eu tô aqui para ter uma conversa. Eu tô aqui na minha sala, uma conversa pessoal, eu tô aqui do meu computador. Tava no canal do YouTube agora dando uma olhada, no canal do YouTube. Pô, se vocês olharem lá,
mais de trocentos depoimentos de pessoas que transformaram em depoimentos de pessoas que gravaram em casa, nada coisa feita por produtora, nada coisa bolada, não são atores de cinema, não são atores da Globo, atrizes da Globo, não são pessoas famosas, são pessoas que nem você, que trabalham o dia inteiro, estudam o dia inteiro, têm filhos, não tem tempo pra nada e segue desmotivado não tendo resultado, tá? Então, a culpa, e assim, eu vou dizer, a culpa não é de vocês nem um pouco, porque a culpa é da lavagem cerebral que a mídia faz, né, expondo toda essa indústria de emagrecimento, né, e tem mostrado que não tem ajudado as pessoas, porque, cara, a obesidade segue aumentando, e a maneira que eu vejo de ajudar as pessoas é mudando as recomendações de exercício e alimentação, que é essa minha missão, e eu não vou desistir até não ajudar o maior número de pessoas, e é isso que, graças a Deus, eu estou conseguindo. Cada vez mais as pessoas estão vindo pro meu lado. Mas, gente, o que o Código de Processo Civil de 1973 tem a ver com emagrecimento hoje? Gente, esse código é de 1973. Olha as páginas, elas estão amarelas, tá? Esse livro era do meu pai, que era advogado, meu falecido pai. E ele deixou aqui em casa, enfim, eu tenho Barça, eu tenho um monte de código aqui que eu não sei porque eu deixei, mas como lembrança. Enfim, as páginas estão amarelas. Vocês acham que esse código de 1973 está atualizado? Não está, né? E vocês acham que as informações que eram divulgadas em 1973 sobre emagrecimento estão atualizadas hoje em dia? Elas estão atualizadas hoje em dia. Só que as pessoas falam as mesmas coisas de 1973 sobre emagrecimento. Por isso que as pessoas se frustram. E eu quero mostrar o caminho mais rápido. Então, esse código aplicado hoje em dia aqui no Brasil não funciona mais. Aquelas informações aplicadas em 1973 sobre emagrecimento, hoje em dia não funcionam mais. E essa é a minha luta. Essa é a minha luta. E quando eu descobri que estava tudo errado, eu me desanimei demais. Como eu sempre falo, me desanimei demais. Só que por outro lado, né, eu estava sentado um dia para ser atendido por um dentista e tinha uma frase lá no consultório dele dizendo: sem missão não há homem. Eu já disse isso num vídeo, vocês já devem ter visto. E eu digo, cara, é verdade. E ele falou que a missão dele era botar o sorriso de novo no rosto das pessoas. Ele fazia implante dentário. E eu digo, cara, preciso ter uma missão. E a missão vai ser devolver a felicidade para essas pessoas que não conseguem emagrecer, por causa que a indústria do emagrecimento acaba levando vocês para o outro lado. As informações estão tudo distorcidas. E eu quero mostrar para vocês agora o caminho que é simples, rápido e divertido. E eu quero já dar uma dica para vocês implementarem amanhã e já obterem um certo resultado em uma semana, tá? É óbvio que vocês não vão obter o resultado que vocês tanto desejam em uma semana, só que vocês já vão olhar no espelho e já vão notar a diferença, tá? Existem muitos mitos, tá, com relação à alimentação e exercício. Primeiro, nunca mais faça caminhada, nunca mais faça exercício aeróbico, tá? Essas são as atividades que, cara, vou dizer assim, não é que nunca mais, mas você teria que fazer um estilo de treinamento parecido com a queima de 48 horas, seja a queima de 48 horas ou seja em treinamento intervalado de alta intensidade. Eu prometo pra vocês, se vocês pegarem o treino de iniciantes ali de 11 minutos, vocês vão fazer. Quando acabar o treino, vocês vão ver que vão continuar pingando por até 2 horas depois do treino, vão tomar banho, vão continuar pingando, é incrível. Vocês têm que fazer dessa forma para conseguir alterar o metabolismo de vocês e fazer com que vocês queimem gordura em repouso. Já faz amanhã um treino de iniciantes para sentir na pele o que eu tô falando. E uma dica que eu dou com relação à alimentação é o seguinte: abandona as barrinhas de cereais. Essas barrinhas de cereais que eu vejo todo mundo comendo, elas são industrializadas. Apesar de elas terem poucas calorias, elas têm produtos industrializados, artificiais, que causam inflamação no corpo e dificultam a redução do peso. Então, se você quiser optar por algum tipo de lanche, opte por castanhas do Pará, castanhas do caju, amendoim, enfim, essas oleaginosas aí que vão fazer com que você segure a sua saciedade por determinado tempo esses alimentos possuem gorduras boas, tá? Então, aplica amanhã já o treino de iniciante e esse tipo de lanche, abandona as barrinhas de cereais, tá? Então, gente, eu tô aqui para quebrar paradigmas, tá? Assim como o primeiro homem que foi na Lua quebrou, assim como Steve Jobs quebrou. Eu não estou me comparando a eles, eu estou comparando com o que eles fizeram, que foi quebrar paradigmas. E eu estou conseguindo graças a Deus, tá? Eu preciso que as pessoas escutem isso e apliquem no dia seguinte. E vocês podem ver que a maioria das coisas que eu falo vai realmente com o que é pregado lá fora, porque
Porque eu não compro a revistinha fixarado em um dia e pego aquilo lá e encaro como receita de bolo. E não é só porque aquele cara tem 40 de bíceps ou aquela guria que tem a bunda empinada, é que ela saiba e que você tem que copiar o treino dela. Existem muitas intervenções que essas pessoas, hoje em dia a gente está num mundo no qual, né, o culto ao corpo é exacerbado. Eu vejo pessoas comendo alface e frango o dia inteiro, cara. Eu não consigo entender como ser feliz dessa maneira. Essa é a minha opinião. E se a tua opinião fecha com a minha de que você tem que treinar, sim, mas poucos minutos, comer até não precisar contar calorias e poder comer um docinho, cara, tomar uma cerveja com os amigos, um champanhe, um vinho com a namorada. Cara, é essa a proposta que eu tenho, é a felicidade. Existe um estudo nos Estados Unidos que mostra que americanos que ganham acima de 6 mil reais não são mais felizes dos que ganham 6 mil reais. Então, se mais dinheiro muitas vezes te traz mais complicação do que felicidade, imagina um corpo definido. Eu acho que um cara que é mais definido que eu é mais feliz que eu? Daqui a pouco pode ser, mas eu acredito fielmente que não. As vidas levadas ao extremo levam a distúrbios de convívio social e hoje o ser humano não consegue viver sozinho. Tá? Então, imagina você podendo, né, sair com seus amigos, tomando uma cerveja, tomando vinho com a namorada, comendo um chocolate no domingo de tarde, sem se estressar. Esse é o estilo de vida Q48. Então amanhã, para te obter resultado rápido, treino de iniciantes, vamos lá, conto com vocês. E opte por lanches com oleaginosas, com alguns tipos de castanhas, beleza? Meia xícara de castanha de café já é uma boa medida, tá? Vamos mudar. Assim como o Código de Processo Civil de 1973, página amarela, mudou em 2014, vamos mudar as recomendações lá de 1973 e trazer para 2014, tá? Espero que vocês venham no mesmo barco que eu. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui, né? Se inscreva no canal do YouTube, deve ter aqui por cima ali um linkzinho Q48. Deixa um comentário me dizendo o que tu achou. E se tu achou importante essa informação, compartilha com algum amigo, algum familiar que precisa dessa informação, tá? Muito obrigado pela atenção. Espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. E agora vou ficar aqui tomando uma água para dar uma hidratada e até mais.